O que a Bíblia diz sobre cremação? A resposta da Bíblia. A Bíblia não traz nenhuma orientação específica sobre cremação. Não existe nenhuma ordem na Bíblia nem para enterrar, nem para cremar os mortos. A Bíblia fala de casos em que servos fiéis de Deus enterraram seus mortos. Por exemplo, Abraão não mediu esforços para obter uma sepultura para Sara, sua esposa. A Bíblia também fala de casos em que pessoas fiéis queimaram seus mortos. Por exemplo, veja o que aconteceu quando Saul, rei de Israel, e 3 de seus filhos foram mortos numa batalha. Inicialmente, os corpos deles ficaram no território inimigo e foram tratados com desrespeito. Ao saberem disso, guerreiros israelitas que serviam a Deus foram até lá, pegaram os corpos de Saul e de seus filhos, os queimaram e depois enterraram os restos mortais. A Bíblia indica que o que foi feito com os corpos daqueles homens não era algo errado. Mitos sobre cremação. Mito: a cremação desonra o corpo da pessoa que morreu. Fato: a Bíblia diz que na morte a pessoa volta ao pó, e é exatamente isso que acontece quando o corpo se decompõe. A cremação só acelera esse processo ao reduzir o corpo a cinzas ou pó. Mito: nos tempos da Bíblia, só os corpos das pessoas que não agradavam a Deus eram queimados. Fato: é verdade que os corpos de algumas pessoas infiéis, como Acã e sua família, foram queimados. Mas isso era uma exceção, não a regra. Como já vimos, até mesmo os corpos de pessoas fiéis, como Jonatã, filho do rei Saul, foram queimados. Mito: se a pessoa for cremada, Deus não vai conseguir ressuscitá-la. Fato: Deus tem o poder de ressuscitar os mortos e para ele não faz diferença se o corpo foi enterrado, cremado, devorado por animais selvagens ou se desapareceu no mar. O Todo-Poderoso pode facilmente criar um novo corpo para a pessoa. Como decidir entre a cremação e o enterro? O que se pode levar em conta ao decidir entre a cremação e o enterro? Veja alguns fatores. Qual era a vontade da pessoa que morreu? A Bíblia fala de casos em que os familiares respeitaram as instruções que a pessoa deu sobre o que fazer com o seu corpo depois da morte. Quais são os costumes locais? Os costumes locais muitas vezes influenciam a decisão sobre o que fazer com o corpo. Por exemplo, nos tempos da Bíblia, as pessoas costumavam enterrar os mortos. Da mesma forma, hoje, alguém talvez decida seguir os costumes locais, desde que esses costumes não sejam contra os princípios da Bíblia. O que a lei exige? A Bíblia nos incentiva a obedecer às autoridades. Em alguns lugares, as autoridades estabelecem leis sobre o que se pode fazer com o corpo de uma pessoa que morreu. Por exemplo, no caso da cremação, algumas autoridades colocam restrições sobre onde as cinzas podem ser jogadas. Como minha decisão vai afetar o sentimento de outros? A Bíblia nos incentiva a colocar o interesse de outros na frente dos nossos. Ao decidir o que fazer com o corpo de uma pessoa que morreu, talvez seja bom se perguntar: se eu optar pela cremação ou pelo enterro, como os outros familiares vão se sentir? Como os outros na localidade vão encarar minha decisão?